Boa noite a todos. Em nome da MB, meu nome é Fernando Talo, eu sou um colega, professor de Clínica Médica da Universidade Federal de São Paulo e o adjunto na diretoria científica da Associação Médica Brasileira. E como vocês já estão acostumados, nossos alunos, na terceira quinta-feira do mês, em geral, a gente convida uma grande sociedade de especialidade para discutir assuntos dentro da especialidade que interessam ao médico generalista. São casos, em geral, que vocês vão se deparar na vida profissional de vocês, e os especialistas estão aqui para colocar algumas coisas, para tentar dialogar com vocês e passar algumas informações que são muito importantes para o médico recém-formado. Nós estamos hoje recebendo a Sociedade Brasileira de Nefrologia e também a Associação Médica de Pernambuco. Então, eu queria rapidamente passar a palavra para cada um dos integrantes para se apresentar, para que a gente possa, na sequência, iniciar o nosso webinar. Então, eu queria começar com a doutora Ângela, por favor, para se apresentar, para que a gente comece o nosso webinar. Doutora Ângela. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade de poder, beber também um pouco dos colegas aí da expertise. É um prazer, espero poder colaborar também, vai ser muito boa a discussão e um prazer também conhecê-los. Sou de Recife. Obrigado. Recife. Uhum. Obrigado, doutora Ângela. Doutora Viviane. Boa noite, pessoal. Meu nome é Viviane Calice da Silva, sou nefrologista e moro em Joinville, Santa Catarina, e gostaria também de agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho aqui com todos, esses casos que são tão importantes no nosso dia a dia da nefrologia e do médico generalista. Obrigada. Muito obrigado, doutora Viviane. Doutor Précio Diego, por favor. Boa noite, pessoal. Agradeço muito poder estar aqui representando a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Meu nome é Prício, eu sou médico nefrologista, formado aqui em São Paulo também, onde resido. Trabalho no Hospital das Clínicas como médico do grupo de nefropatias hereditárias e também sou nefrologista no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E a gente preparou com muito carinho esses casos para a gente discutir hoje. Com certeza, todos já se depararam com esses casos, então espero que seja bem produtiva. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Précio. Doutor Carlos Eduardo, por favor. Boa noite a todos. Então, todos me conhecem por Poli. Eu sou professor de nefrologia da PUC do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu me considero um nefrologista generalista, eu atuo em várias áreas da nefrologia. E também a gente atua muito também na clínica médica, inclusive por um bom tempo a gente deu supervisão para o pessoal em unidade básica de saúde, então a gente tem também essa experiência com o paciente do médico generalista. Então, muito obrigado Excelente. Pelo convite e é uma honra poder estar aqui com esses colegas tão queridos aí. Obrigado, doutor Carlos, nós que agradecemos. Suzana, pode passar, por favor, o primeiro caso. Vamos dar início. As perguntas do chat você me passa, tá, Isaías? Bom, então, o nosso primeiro caso é uma paciente do gênero feminino, 65 anos, caucasiana, é procedente de Ribeirãozinho do Oeste, São Paulo, interior do estado de São Paulo. A queixa dela é uma urina com espuma e queixa de urinar muito à noite. Então, ela se queixa de uma urina que é muito espumosa e que ela está urinando muito durante o período noturno. Ela refere que há cerca de 2 anos ela vem percebendo um aumento da quantidade de espuma na sua urina. Ela não consegue segurar a urina à noite, ela precisa se levantar cerca de 5 vezes por noite para urinar. Refere que lembra que sua mãe apresentava sintomas semelhantes e que faleceu há alguns anos fazendo hemodiálise. Ela trouxe os exames solicitados no posto de saúde, em que fazia acompanhamento. De antecedentes, ela é hipertensa há 10 anos, ela é diabética há 15, ela é dislipidêmica, ela é obesa, ela tem uma cirurgia prévia nos olhos, ela é sedentária e ex-tabagista. Tem aí 3 gestas na história dela. A mãe, então, era hipertensa, era diabética,
e ela se recorda que a mãe fez hemodiálise, e faz hemodiálise, eu não sei se faz ou fazia, e o pai morreu do coração. Os irmãos são obesos e diabéticos. Pode passar, por favor? Pode passar, Suzana? Medicamentos em uso contínuo. Bom, então ela usa, olha quanta coisa, losartana, amlodipina, furosemida, 40, 2 comprimidos, às 8 e às 14 horas, metformina, de 12 em 12, glibenclamida, AS e simvastatina. No exame físico, ela está corada, está hidratada, está febril, em bom estado geral, ela tem 85 quilos e 1,60, portanto aí uma obesidade importante. Fizeram lá uma glicemia capilar dela, ela estava 280 naquele momento, né? O número vesicular presente bilateral, estertores excretantes bibasais, foi auscultado lá naquele momento. Tá a 2 tempos, sem sopros, o cardiovascular, rítmica, uma frequência de 80 e uma PA de 116 por 62. O abdômen é plano, normotenso, ruídos hidroaéreos presentes, foi interpretado como normais, sem dor à palpação, não foi palpada visceromegalias, nem percutida, nem palpada. Membros, ela tem um edema naquele momento, 2 cruzes em 4 em membros inferiores, que é simétrico e bilateral. Ela não tem sinais de TVP ao exame. Próximo, por favor. Pode passar, Suzana? Ok. Bom, foram solicitados alguns exames, o colega tinha acesso ao prontuário da paciente, né? Então, vocês estão vendo aqui que tem um histórico de exames. Então, o HB-HT, ele gira em torno de 10, como vocês estão vendo. Era 10,5 lá em 2018, 9,6 em 2020. A creatinina dela veio paulatinamente crescendo, né? Já era 2 em 2018. Hoje nós temos aí um valor próximo a 3, 2,8, 2 anos depois. A ureia também houve um aumento significativo, 40% de aumento, tá? Hoje é 140. Tem uma glicemia em torno de 8, que também veio aumentando, né, devagarinho, era 5 lá em 18, hoje está próximo a 6. Um fósforo 4,8, 5,5 nesse momento, um cálcio de 8,3, uma albumina de 3,5, então albumina próximo, um valor relativamente normal, né? Um PTHI de 180 e um bicarbonato de 18, com a relação albumina-creatinina, né, em miligramagem por grama, numa amostra, imagino, de 650 nesse momento. Veio aumentando também, era 300 lá em 2018, nesse momento em 2020, 650. Fizeram um fundo de olho nela, não tem sinais de retinopatia diabética grave nesse momento. Um ultrassom de rins e vias urinárias mostrava rins tópicos de dimensões normais, com uma perda da diferenciação córtico-medular, sem sinais de dilatação ou litíase renal. Pode passar, Suzana, por favor. Muito bom. Bom, então eu queria iniciar, o Dr. Poli, eu queria que ele fizesse um comentário sobre o caso, um comentário geral, um resumo, um comentário geral, e qual seria, o que o generalista teria que, não poderia passar como uma principal hipótese diagnóstica aí do caso dessa senhora. Dr. Poli, à vontade. Tá, muito obrigado. Então, a gente tem urina com espuma, né? Então, isso sugere a ocorrência, a presença de proteinúria ou albuminúria de uma quantidade significativa. O paciente tem noctúria, né, que pode estar representando aqui ou o diabetes descompensado ou algum mecanismo que ela tenha dificuldade de concentrar a urina durante a noite, então acaba tendo
essa noctúria, né? Pode ser no quadro de poliúria, ou pode ter também nictúria, se tiver inversão do... E ela tem, importante, no momento que tu tem alguém com espuma na urina e tem uma história familiar de alguém que faz hemodiálise, a gente precisa pensar que o rim esteja comprometido, seja de forma primária, seja de forma secundária. Aí a gente entra já nos outros fatores que ela tem na história, que eu não anotei aqui a idade. Qual é a idade dela mesmo? 65 anos. 65. Então, né, com diabetes e com hipertensão. São dos principais fatores que a gente precisa considerar para levar em conta para uma paciente que tem a possibilidade de uma doença renal. Então, todos esses fatores são fatores, a gente vê isso todos os dias nos postos, todos os dias na internação, todos os dias nos ambulatórios de medicina interna, e na nefrologia uma montanha de gente, e manejada da maneira com que essa paciente está manejada, com algumas coisas que nós precisamos incluir na discussão do caso, né? Mas eu vou tentar focar aqui nas hipóteses. O exame físico chama atenção, está com uma pressão arterial normal, eu estava esperando que viesse uma paciente hipertensa, né? E tem edema, né? Esses fatos, né, são importantes. Bom, mas quando chega nos exames, o que a gente vem pensando se confirma, tá? Então, eu vou trazer principalmente pensando na questão renal, né? É uma paciente que tem elevação da creatinina. Então, essa paciente tem, né, nós precisamos aplicar calcular a taxa de filtração glomerular, e a gente utiliza a fórmula mais recomendada, é a fórmula do CKD-EPI de 2021, né, que saiu a raça do cálculo. Eu recomendo que todos usem o seu celular para calcular, né, usando qualquer um desses aplicativos que esteja atualizado. Mas aí nós temos taxa de filtração glomerular, a partir disso aqui, de 28, 21 e 18, ou seja, é uma paciente que tem perda de função renal avançada, tá? Só por isso aí a gente já pode fazer o diagnóstico sindrômico de doença renal crônica. Então, qualquer paciente que tiver abaixo de 60 ml por minuto por mais de 3 meses está diagnosticado como renal crônica. Segundo, ela tem um marcador de lesão renal, no caso, a albuminúria. Desde o primeiro exame ali que nós estamos vendo aí na tela, de 300, isso já é uma albuminúria considerada muito alta, né? Antigamente, a gente chamava isso de macroalbuminúria. Até 30 seria normal, para aumentada. De 30, uma albuminúria muito elevada, né? A gente antes chamava de microalbuminúria, e acima de 300 a gente chama de macroalbuminúria. E a gente precisa ter muita atenção para a unidade, no caso, miligramas por gramas, que não é em todo lugar que sempre sai assim, mas essa unidade que está sendo usada aqui é a unidade que corresponde exatamente ao valor da albuminúria de 24 horas, tá? Então, ela tem desde o início um marcador de lesão renal. Então, é outra maneira de fazer o diagnóstico de doença renal dela. Ou seja, ela tem um marcador de lesão renal há mais de 3 meses, então isso por si só também faz o diagnóstico de doença renal crônica. Quando a gente faz o diagnóstico de doença renal crônica, a gente tem que classificar o paciente em 3 coisas. Um é a taxa de filtração glomerular, outro é a albuminúria, e a outra coisa é a etiologia. No momento que a gente tem isso, e tem sinais de retinopatia diabética severa, ou seja, sinais de uma doença microvascular, outra além do rim, a gente pode chamar isso
de doença renal do diabetes, né? O que é a recomendação maior é chamar doença renal do diabetes. Quando tem essa alteração no fundo de olho, também o termo nefropatia diabética. Então, eu acho que aqui a gente tem um caso muito claro. A gente pode fazer o diagnóstico, não só a hipótese, a gente confirma o diagnóstico de doença renal crônica, secundário a doença renal do diabetes, esse a gente não tem certeza, dá para fazer esse diagnóstico, doença renal do diabetes, a gente está autorizado, e o estágio dela é o estágio, no caso, 4, né, que é abaixo de 30 miligramas por grama. Novo. Viviane, a gente já tem as hipóteses diagnósticas. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dos fatores de risco e falasse um pouquinho epidemiologicamente. Quer dizer, no Brasil, elas estão mais associadas à hipertensão, mais associadas a... Como é que é essa questão da progressão? Existe uma glicada que enfim, que a gente precisa respeitar para que a progressão seja maior ou menor? Enfim, fala um pouquinho sobre essas questões para o médico generalista, por favor. Tá certo. Então, né, já um pouco da questão das patologias, das comorbidades que essa paciente tem, né, e que são fatores de risco no desenvolvimento e na progressão da doença renal crônica, né? Esses como são doenças não comunicantes que são muito prevalentes e muito prevalentes no atendimento dos médicos generalistas, né? A gente acredita que realmente a melhor forma de frear essa progressão é estar atento a esses fatores de risco e tentar otimizar ao máximo o manejo dessas comorbidades para que o paciente venha realmente não então ter essa progressão, de certa forma, freada, retardando o momento em que esse paciente eventualmente chegue à falência renal e à necessidade de diálise, né, ou então transplante renal. Então, essa paciente, como vocês, né, viram no caso anteriormente, é uma paciente obesa. Obesidade é um fator de risco para doença renal crônica. É uma paciente diabética e hipertensa de longa data, que são 2 fatores de risco extremamente importantes para desenvolvimento da doença renal crônica, né? E a gente olha, né? Se eu considerar até a história familiar, eu poderia até levantar a hipótese, será que ela não tem alguma etiologia que pudesse estar relacionada com alguma doença familiar, né? Que pudesse estar agregando aos fatores de risco que ela tem e gerando a etiologia da doença renal estabelecida, né? Então, às vezes é uma paciente que já tem alguma história familiar, que pode ter alguma doença genética e que associada às comorbidades, né, como hipertensão, diabetes e obesidade, esse processo pode ser, então, acelerado, né, e acabar culminando, então, para essa doença tão severa como ela tem, que já é uma doença renal crônica estágio 4, pré-diálise. Em relação à questão da epidemiologia, né, a gente sabe que as principais causas de doença renal crônica na população mundial e no Brasil são hipertensão, diabetes e glomerulopatias, né? A diferença é que no nosso país a maior parte dos pacientes são hipertensos. Me corrijam, por favor, colegas, se eu estiver errada, né? Mas a principal causa é a hipertensão, por segundo a gente tem diabetes e terceiro glomerulopatias de inúmeras etiologias, né? Na população mundial, diabetes e hipertensão são invertidos. Então, a gente tem principalmente diabetes como etiologia, hipertensão e depois, então, as glomerulopatias. Então, esse realmente é um caso clássico, né? E o que a gente precisa fazer para otimizar o tratamento dessa paciente e tentar frear ao máximo a progressão dessa doença é realmente ajustar o que está descompensado nesse momento, né? Quando a gente olha para os exames, e o Dr. Poli também ressaltou, né, que pelo menos na consulta ela não se apresenta hipertensa, né? Então, apesar dela ter hipertensão de longa data, a gente poderia estar solicitando um controle residencial da pressão arterial, monitorado, né, anotado para que pudesse ser que essa pressão se encontra dentro do alvo para essa paciente, né? Mas pelos exames e pelo histórico,
lesões de órgão-alvo já evidenciadas, como, por exemplo, do fundo de olho, né, ela realmente parece ter uma nefropatia diabética. E quando a gente olha para o paciente diabético, a gente sabe que o alvo da hemoglobina, né, fica para como controlado, fica na faixa dos 7%, né? 6,5% a 7%, correto? Correto. Então, isso não é diferente para a gente considerar o risco de desenvolvimento ou piora de uma doença renal crônica já existente. Então, a gente considera o mesmo alvo de hemoglobina glicada. Existem algumas medicações, né, que a gente eventualmente descontinua, reduzir, e isso acho que é uma realidade que os médicos generalistas também enfrentam, né, porque a gente tem na rede pública as medicações como um todo, um grande leque de medicamentos, também existem muitas restrições do ponto de vista de quando essas medicações podem ser mantidas no paciente com doença renal, né? Então, a própria metformina, se não me engano, acho que ela está tomando metformina, e ela tem uma taxa de filtração glomerular de 18, estimada pela creatinina atual. Então, a gente sabe que existem os riscos de dose lática, né? Outros hipoglicemiantes podem fazer um aumento de hipoglicemia. Então, o ideal é que realmente essa paciente tenha o seu diabetes, o tratamento do seu diabetes otimizado, e aqui eu falo, dependendo das condições, né, seria realmente iniciar a insulina. Não sei se os colegas querem, né, colocar depois alguma outra consideração. Existem várias outras drogas, né, mais recentes, os próprios inibidores da SGLT2, que vem aí com uma proposta de melhorar muito a questão da proteinúria, a progressão da doença renal. Então, em termos de leque medicamentoso, a gente tem, né, hoje em dia, um leque muito maior do que a gente tinha alguns anos atrás para tratar esses pacientes, né? Mas ainda assim, isso precisa ser otimizado, né? Então, não sei se respondi a pergunta, se os colegas querem, por favor, né, complementar, fiquem à vontade. Não, perfeito, Viviane. Eu queria agora que o Précio falasse um pouquinho, terceira questão aqui, quais são as variáveis utilizadas para estabelecer prognóstico, sempre pensando no médico generalista, né? E que devem ser utilizadas para segmento desse paciente. Perfeito, Por essa é favor, uma Précio. questão, muito obrigado, doutor Fernando. Essa é uma questão muito importante, na verdade, a ser abordada. O professor Poli, ele já começou a introduzir, quando ele diz, então, que os dois principais itens que a gente vai avaliar para, então, estabelecer o prognóstico de evolução de doença renal crônica, né, progressão de doença e aumento de risco cardiovascular, são aí a taxa de filtração glomerular mais a albuminúria. Então, aqui é importante falar que é a taxa de filtração glomerular. Uma coisa que a gente pega todos os dias no consultório também, e no serviço público, é que muitas vezes as pessoas seguiam pelo valor de creatinina, né? A creatinina, na verdade, ela vai evidenciar para uma pessoa ou para outra uma determinada taxa de filtração glomerular. Isso vai depender de vários fatores, né? Como idade, como gênero do paciente. Então, essa é a primeira questão que precisa ficar muito importante. A gente precisa jogar, então, essa creatinina no cálculo do CKDEP, como o professor falou, a fórmula mais atual é de 2021, para eu conseguir estimar qual que é a taxa de filtração glomerular desse paciente, tá? Então, primeiro, a gente pega todos os dias no consultório, às vezes, doenças em estágios avançados, justamente por muitas vezes o médico se fixa naquele valor de referência de 0,8 a 1,2 e aquilo vira uma verdade para o paciente de 18 anos de idade ou para o paciente de 80 anos de idade, tá? Então, essa é a primeira coisa muito importante. E a segunda coisa é realmente a albuminúria, né? A partir do momento que eu tenho uma albuminúria, isso quer me indicar que eu tenho então, alguma perda da solução de continuidade ali do rim e que eu acabo perdendo essa seletividade aí de filtração, certo? Então, essa albuminúria por si só, ela vai entrar num feedback positivo, na verdade, de lesão renal progressiva, de forma que quanto maior a albuminúria, eu vou gerando mais inflamação e mais fibrose no rim, e com isso maior sobrecarga desse rim e perda de função a longo prazo, tá? Então, pessoal, para a avaliação desse paciente, se você tem uma dúvida se esse paciente tem doença renal
crônica ou não, os exames indispensáveis para solicitação, no mínimo, uma creatinina e uma urina 1 desse paciente, tá? Com a creatinina e as características epidemiológicas desse paciente, você vai conseguir fazer o cálculo da taxa de filtração glomerular estimada, e com a urina 1, você já vai ter, na verdade, a gente brinca que a nossa biópsia é líquida, né? Você vai ter ideia aí se esse paciente tem uma proteinúria, se ele tem hematúria, se ele tem leucocitúria, se ele tem capacidade de concentrar a urina ou não, né, através de osmolaridade, se ele tem perda de glicose na urina, sim ou não. Então, para prognóstico, creatinina e albuminúria. Perfeito. Ângela, dentro do racional do Sistema Único de Saúde, não só do Sistema Único de Saúde, nós temos um número limitado de especialistas e também um número limitado de recursos, né? Não é todo o paciente que nós podemos encaminhar para o especialista. Não faz nem sentido, em nenhum lugar do mundo é assim. Então, eu queria te perguntar, não só, esse paciente já me parece um paciente já numa situação um pouco avançada, certamente um nefrologista precisaria, eu acho que ninguém tem muita dúvida. Mas eu queria te perguntar, o médico generalista, existe alguns critérios claros para ele dizer, não, esse paciente renal aqui, esse eu preciso encaminhar para o nefrologista. Por favor, Ângela. Perfeito. É bem interessante a gente esclarecer para o pessoal generalista que realmente, de acordo com o CADOC, nas diretrizes, a gente tem alguns momentos que são específicos para mandar. Então, todo paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml por minuto, ele é obrigatoriamente ser encaminhado. É quando o paciente está no estágio 4, 5. Basicamente, isso é uma regra. Mas, se o paciente tiver uma disfunção renal, ou seja, taxa glomerular abaixo de 60, que vai em taxa 3, 4 ou 5, mas se ela tiver algumas complicações da doença em progressão, como, por exemplo, uma hipercalemia, uma hipofosfatemia, um choque eletrolítico, ácido básico, que esteja complicando, mesmo no estágio 3, ele pode sim ser encaminhado para o nefrologista. Outras patologias também podem, como, por exemplo, uma hematúria persistente, uma assimetria renal, quando um dos rins é mais de 1,5, uma doença renal policística, uma proteinúria em si, uma infecção urinária de repetição, mesmo já são condições que a gente precisa realmente encaminhar para um especialista para poder fazer uma investigação mais ampla, um acompanhamento. Ainda, uma perda de função renal rapidamente, quando o paciente começa a perder mais de 5 ml por minuto em 6 meses. Então, essas condições são as condições que a gente deve mandar para o especialista, para que a gente tenha uma visão mais ampla, mas que a gente também vai utilizar os outros especialistas, porque eu acho que o paciente renal é um paciente multissistêmico, ele sempre vai precisar de uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, de um acompanhamento de um nutricionista, do endócrino, do cardiologista, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dele. Mas é ficar na cabeça isso, no sistema, né, único, SUS, como você falou, como nós temos poucos especialistas, paciente com taxa de filtração abaixo de 30, obrigatoriamente, abaixo de 60, se tiver alguma complicação, ou alguma alteração outra, como hematúria persistente, proteinúria, complicações de tamanho, que pode ser estenose de artéria renal, são os casos que a gente pode encaminhar, que deve encaminhar para um especialista nefrologista. Tá, hoje, aqui no caso concreto, a gente teve um acompanhamento do paciente desde 18, né? Você acha que, se ele tivesse sido encaminhado antes, ele poderia ter tido um desfecho diferente? É possível a gente falar isso com evidência ou não? Veja só, ele está mal medicado, né? Por exemplo, como falou a Viviane, ele está fazendo a metformina numa dose muito maior do que um paciente. Primeiro que a gente não usa a metformina no clínico abaixo de 30 ml por minuto. E ele está usando uma dose alta, ele está usando e numa dose mais alta que ele deveria usar, com maior risco. Então, eu acho que essas condições que são inerentes a um paciente, o cuidar de um paciente diabético com uma doença renal crônica avançada como esse, já com uma proteinúria tão elevada que vem se aumentando ano a ano, pelo menos desde 2019, esse paciente deveria sim ter sido encaminhado, e eu acho que ele poderia ter um enfoque mais objetivado na preservação, porque o grande alvo, ainda que o paciente tenha uma função renal já tão comprometida, nosso grande problema é, como disse Viviane, é postergar esse início de TRS ou necessidade de um transplante. Então, você consegue, com medidas terapêuticas, com uma propedêutica mais armada, visando realmente deixar esse paciente em todos os alvos pressóricos, metabólicos, eletrolíticos, ácido básico, você consegue melhorar a qualidade de vida e consegue deixar esse paciente mais tecnicamente conservador, um pouco, porque é inexorável, né? No estágio desse, estágio 4, estágio 3 para 4, é inexorável,
sim, da qualidade de vida para esse paciente, postergando a ida dele para uma necessidade de terapia dialítica. Eu acho que no paciente ia ter sido encaminhado no mínimo em 2019, quando ele começou a aumentar a sua proteinúria de 24 horas, quando ele começou a incrementar a sua creatinemia, apresentar lixo eletrolítico, aumento de PTH, fósforo, porque com certeza a expertise e a condição do nefrologista vai trazer para ele uma otimização desses parâmetros, trazer ele para a meta de forma madura. Perfeito, muito didático, muito bom. Próximo, por favor, Suzana, vamos para o próximo caso, por favor. Eu posso fazer algumas sugestões? Eu queria só sugerir, nesse tipo, tem uma diretriz do cuidado do doente renal crônico de 2014, do Ministério da Saúde. Eu sugiro que esse documento seja lido, eu acho que vale a pena. Ele está desatualizado, tá? Ele não fala dos inibidores do SGLT2 e os alvos de pressão arterial ali estão acima do recomendado. Mas é um documento que ajuda muito e está fácil e está didático, tá? A outra coisa que vale para a doença renal do diabetes também são as diretrizes de diabetes da Sociedade de Endocrinologia brasileira. Também ali está muito bom, e nesse caso ela está bem atualizada. E tem uma tabela que eu guardo na gaveta do consultório, dos ajustes das medicações com a taxa de filtração glomerular. Ali a metformina e a glibenclamida, né, tinham que ser suspensos, como disse a Viviane, entrado provavelmente com insulina. E ali a losartana teria que cuidar da questão do potássio, né? Então, esses são alguns dos comentários que eu queria fazer. Uma coisa que também eu acho muito legal, que tem, através do site da National Kidney Foundation, vocês podem entrar, que tem ali as calculadoras, é muito bom e muito didático, e tem o Kidney Failure Risk Equation. Eu tenho usado isso, tu botando ali a albuminúria do paciente, a albuminúria, a taxa de filtração glomerular e a idade, né? E a albuminúria, ele te calcula o risco do paciente precisar de diálise em 2 e 5 anos e mostra de maneira gráfica que medidas ajudariam o paciente a melhorar. Extremamente útil visualmente e cheio de informação para pacientes, né? E para a gente, médicos. Obrigado. Interessante, muito interessante. Depois a gente, se o senhor puder passar esses dados, deixa eu ver se eu consigo botar no chat. A gente aproveita, certamente eles vão aproveitar. São ferramentas bem interessantes, né, no dia a dia. Sem dúvida. Exatamente. Bom, vamos para o segundo caso. Então, é um homem de 59 anos, negro, motorista. A consulta é para avaliação após uma mudança de cidade, né? O paciente procura um médico para segmento de comorbidades. Ele se refere a noctúria, urina com espuma, disfunção erétil, perde o chinelo quando caminha sem notar, há uma claudicação intermitente, uma redução de acuidade visual. Essas são as queixas, algumas queixas que ele relata, né? Ele é diabético há 15 anos, faz um uso irregular com drogas por via oral, não adere ao tratamento dietético. É hipertenso há 17 anos, obeso e ex-tabagista. Não tem história familiar de doença renal, ele usa metformina 1.000 miligramas uma vez ao dia, glibenclamida 5 uma vez ao dia, enalapril 10 miligramas 2 vezes ao dia, clortalidona mais amilorida. Próximo, por favor. Pode passar. Ok. Ao exame físico, ele tem 102 quilos e 1,68 de estatura, então um IMC de 36, né? De respiratório nada, de cardiovascular ele está com 154 por 92 de pressão arterial, foi medido em ambos os membros superiores, a pressão arterial dele, a frequência cardíaca é de 88, ele tem um sopro carotídeo à esquerda e um pulso pedioso direito diminuído ao exame físico. No abdômen, nada importante, nos membros ele não tem sem edema, sem outras alterações, sem sinais de TVP, pulsos simétricos, bilaterais. Depois, no exame neurológico, o médico
notou uma diminuição de sensibilidade tátil nos membros inferiores abaixo dos joelhos e diminuição da acuidade visual. No fundo de olho, ele vê cruzamento arteriovenoso patológico, exudato duro e microaneurismas. A creatinina dele de outubro de 2022 era 3,4. Agora, em abril de 2023, alguns meses depois, 3,9. Próximo, por favor. Muito bem. Então, eu vou pedir agora para o doutor Précio, para ele começar a discussão desse caso, falando para a gente, para o médico generalista, como é que ele tem que encarar esse caso no que se refere às hipóteses diagnósticas sindrômicas e etiológicas que ele deveria fazer nesse paciente. Bom, pessoal, então nós temos um paciente do gênero masculino, de 59 anos, que já tem aí um histórico de hipertensão e diabetes com controle ruim, obesidade. É um caso parcialmente parecido, né, com o caso anterior. E esse paciente, inclusive, tem algumas evidências aí já, a história clínica de alteração de função e de estrutura de funcionamento renal, né, como, por exemplo, a espuma na urina e a noctúria, que pode ser também um sinal de perda da capacidade de concentração urinária. Esse caso, ele é bem interessante também, porque a gente consegue abordar, na verdade, a doença renal crônica vindo no contexto de um paciente que tem alguns fatores de risco cardiovascular, né, hipertenso, diabético, obeso, dislipidêmico, e já, inclusive, com manifestações clínicas de acometimento de vasos importantes, né? É um paciente que já tem aí lesão em microcirculação, provável, né? Que a gente vê pelas alterações no fundo de olho e também pela alteração de função renal, mas é um paciente que também, e a própria disfunção erétil também, né? É um paciente que essa disfunção erétil, junto com essas alterações aí de diminuição de sensibilidade em membros inferiores, já falam a favor também de uma neuropatia periférica, e a periférica / autonômica, né, pensando em disfunção erétil, e um paciente que ao exame físico já tem aí um sopro carotídeo, redução de pulso pedioso em membros inferiores, é um paciente com sinais de acometimento macrovascular também, né? A hipótese diagnóstica principal desse paciente também é uma doença renal crônica, né, de etiologia aí provavelmente nefropatia diabética, no caso doença renal do diabetes, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa comentar também a respeito disso, para você que está assistindo, é generalista, a gente brinca que para fazer o diagnóstico de doença renal crônica, a gente nunca olha uma foto, tá? A gente precisa olhar um filme desse paciente, né? Porque existem vários tipos de insulto que ocorrem de forma aguda, que você pode ter uma alteração transitória desses valores de creatinina e da função renal, e que isso possa ser reversível, né? Então, o diagnóstico de doença renal crônica, ele vem, inclusive, nesse contexto de que seja uma alteração de função ou de estrutura de funcionamento renal, que perdure aí por mais de 3 meses, desde que os fatores de risco principais que possam levar a essa piora de função, eles sejam excluídos também, se forem coisas excluíveis, né? Então, no caso, o diagnóstico desse paciente é uma doença renal crônica, provavelmente no contexto aí de complicações pelo diabetes mellitus. Perfeito. Ângela, eu queria que você respondesse aqui pelo roteiro as perguntas 2 e 3. Qual que seria o comprometimento, a magnitude do comprometimento renal desse paciente e qual seria agora o plano de investigação que a gente faria para ele? Précio, não sei se você me permite, mas inicialmente eu prefiro os pacientes ter um quadro síndrome, uma síndrome plurimetabólica, né? Que é caracterizada justamente por hipertensão, diabetes, obesidade, lipidemia. Então, ele se encaixa bem aí. Muito parecido com o caso anterior, mas esse paciente, ele tem, assim, para mim, uma representação maior de uma síndrome plurimetabólica, por consequente, com tantas complicações micro e macrovasculares da doença de base, que é a nefropatia diabética, né? Então, ele também, como a outra paciente, está no estágio avançado, está no estágio 4, né? É um paciente que já tem assim, um prognóstico bem desfavorável, um desfecho desfavorável, que ele vai evoluir para a disfunção renal. É um paciente pré-dialítico para
nós, especialistas, a gente tem que prepará-lo do ponto de vista logístico, do ponto de vista de aprendizado, de ensinamento, para que ele, né, se vá para mantenha a qualidade de vida dele enquanto conservador, mas que ele vá para um tratamento dialítico bem preparado, que não é a realidade dos nossos pacientes. O que a gente vê são nossos pacientes chegarem nas emergências, em urgência dialítica, tá certo? Ensino urêmica, bastante comprometidos com gestos, e são colocados em catéter de Chailey. Esses pacientes vão ter complicações desses catéteres, infecciosas, tromboses, e quando a gente deveria, óbvio, conforme a literatura manda, com complementação abaixo de 20 ml por minuto, né, uma taxa de fração por minuto, já ser indicado a confecção, a elaboração de um acesso vascular definitivo. Obviamente, com treinamento, aconselhamento, vendo qual a modalidade que esse paciente poderia ter no futuro de diálise. Mas esse paciente, no caso, ele está realmente no estágio 4, a gente não tem a proteinúria para saber qual seria a classificação da proteinúria, mas é um estágio 4, que é um estado pré-dialítico avançado. E o plano de investigação é muito amplo. O plano de investigação para esse paciente, eu considero, como eu falei da outra vez, um plano multissistêmico, né, multidisciplinar. Então, a gente precisa trazê-lo para as metas de tudo, metas de controle metabólico, controle glicêmico, metas de controle de níveis tensionais, cuidados, né, mudança de hábitos, né, ele é um paciente obeso, sedentário, ele precisa realmente ter um acompanhamento multidisciplinar e interdisciplinar para que a gente traga para ele para as metas e possa impactar muito no desfecho que, como a gente está vendo evoluir, o paciente jovem evoluir da forma que ele está evoluindo com a doença crônica, né, não infecciosa como diabetes mellitus, que está trazendo tantas complicações micro para isso. Se eu me tenho de ficar cego, uma doença, né, de retina grave, ele tem uma vasculopatia, ele tem neuropatia, então ele consegue dar todo o compêndio, né, das complicações micro e macrovasculares. Então, a investigação vai passar por isso. Primeiro, a performance renal dele, para a gente poder definir essa fase pré-dialítica, poder acompanhá-lo melhor e aconselhamento, trazê-lo para as metas de glicemias, metas de pressão, mudanças de hábitos, estabelecer uma atividade de rotinas de atividade física, diminuir esse emissão torna o paciente obeso, enfim, esse seria o plano de investigação que eu considero que tem que ser feito por várias mãos, porque se a gente cuidar do nosso paciente, se pensar que é um paciente multissistêmico, com tantas complicações, não pode ser só pelo nefrologista, ele tem que ter um nutricionista, um endocrinologista, um cardiologista, na medida do possível, trazer a melhor qualidade de vida para ele. Perfeito. Viviane, eu queria que você comentasse a 4 e a 5, acho que a Ângela já conversou, comentou um pouquinho, mas eu queria que você complementasse, então, sobre os riscos e dissesse sobre o tratamento atual dele, comentasse o tratamento atual, se é adequado, se não é adequado. Então, acho que é nítido para a gente, quando a gente lê a história, escuta a história do paciente, né, que ele tem realmente um risco de evoluir para diálise extremamente elevado, né, a gente pode, apesar de não ter a microalbuminúria, né, a gente poderia colocar na fórmula que o Poli falou, né, que é o risco de falência renal, né, e calcular. Depois eu vou entrar aqui para calcular para vocês. Mas, de qualquer forma, estágio 4, com clearance de 16, uma taxa de filtração glomerular estimada de 16, né? Estágio 5 é abaixo de 15, então ele está mais para o estágio 5 quase do que para o estágio 4. E é um paciente que, sem dúvida, tem que ser referenciado para o nefrologista. Além disso, né, pelo próprio quadro clínico como um todo, que é do caso, ele tem um risco cardiovascular extremamente elevado, né? Por todas as coisas que já desenvolveu secundárias ao diabetes e pela própria síndrome metabólica que ele. Em relação ao tratamento, né, a gente olha as medicações que esse paciente tem utilizado, metformina, 1.000 miligramas uma vez ao dia, glibenclamida, 5 miligramas uma vez ao dia. Então, acho que, em relação ao tratamento de diabetes, aqui também para os nossos colegas que estão nos assistindo, que tem que ser ajustado, né? Então, mesma indicação de né, pelo um clearance mais reduzido no caso anterior, é a mesma coisa que ser feita aqui, né? Então, se esse paciente for um paciente que está sendo assistido no de SUS, a gente vai ter que provavelmente insulinizar esse paciente, né? Otimizar o tratamento antihipertensivo, porque quando você vai olhar, né, a pressão dele 154/92 em ambos os membros superiores. Como eu disse, a gente sabe da hipertensão do jaleco branco, etc. Então,
é prudente pedir novamente, como a gente comentou anteriormente, que esse paciente traga o monitoramento de pressão arterial residencial, pelo menos, para que a gente saiba em que pé que ele anda em relação ao controle da pressão, porque ele está fora da meta do que seria considerado para um paciente renal crônico com nefropatia diabética, que tem que ser abaixo de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Então, a gente, usando enalapril, clortalidona e amilorida, né, que são 2 tipos de diurético que a gente também poderia estar revendo aqui, né, para estar trocando essa associação por outra medicação, como a furosemida, por exemplo, né. E sem dúvida nenhuma, se ele persistir com esses níveis pressóricos mais elevados, certamente a gente teria que estar entrando com uma terceira classe medicamentosa, né? Como o Poli comentou anteriormente, né, a gente sabe que o inibidor da ECA, ou BRA, ele tem um risco maior de hipercalemia nos pacientes que têm doença renal crônica, né? Então, ficar atento a essa questão, porque esse paciente usa enalapril 10 miligramas 2 vezes ao dia. Mas a gente também tem novos estudos, né, na literatura que mostram que se a gente suspende o IECA ou BRA no paciente renal crônico, mesmo no estágio avançado, ele tem um risco cardiovascular aumentado. E você suspender o enalapril para tentar prevenir que esse paciente progrida doença renal, não vai prevenir que ele chegue na diálise, mas pode fazer ele ter um evento cardiovascular nesse meio tempo. Então, não é mais indicado. Depois, se vocês quiserem, a gente manda também ali no chat o estudo, chama Stop AC, né, ACE. Que foi um estudo recente que trouxe muita informação para a gente, porque até pouco tempo atrás, né, pessoal, acho que todos nós talvez suspenderíamos esse enalapril, né? Não sei o que vocês acham, e também, pensando do ponto de vista do médico generalista, é uma rotina que acho que é bem comum, né? A conduta comum de estar suspendendo IECA ou BRA nos pacientes que têm uma doença renal crônica, né? Às vezes tem algumas pessoas que consideram uma taxa de filtração glomerular menor que 25 para a suspensão dessas medicações. Então, Fernando, se você quiser também comentar alguma coisa, né, referente a essa questão da suspensão dessa medicação, hoje em dia a gente não tem mais recomendados, sabe? Mesmo atento né, ao potássio desses pacientes. Mas, sem dúvida, ele provavelmente vai precisar de uma terceira, né, quarta classe, no caso aqui, né, de antihipertensivo. Sem falar, né, em tudo que a Ângela comentou, né, pessoal, são perda de peso, modificação de estilo de vida, né, controle da dislipidemia, né, todo o controle, a avaliação e acompanhamento multidisciplinar, sempre que possível, sem dúvida, é muito bem-vindo nesse tipo de paciente. Perfeito. Ótimo. Eu acho que esse caso está bem fechado. Eu já vou partir para o próximo caso, e aí eu vou dar a palavra para o doutor Carlos, tá, doutor Carlos? Que aí a gente eu só queria comentar uma coisinha que eu acho fundamental. Esse paciente, a gente está falando não querer que ele vá à diálise. Ele tem 13 vezes mais chance de morrer do que chegar na diálise. Então, essas medidas, eu gostei da fala da doutora Ângela, esses pacientes, na verdade, a gente tem que ter atenção antes e ter o cuidado com uma visão tentando alcançar metas. Eu gosto muito de fazer lista de problemas e tentar alcançar tudo isso. Então, esse paciente morre 13 vezes mais do que chega em diálise. E para todos os generalistas, para diminuir mortalidade também, quando ele chega em diálise, preservem o membro superior não dominante, tá? Não tirem sangue. Se o cara tem doença renal policística, que tem chance, já jovenzinho, não deixa tirar sangue do braço não dominante para poder ter uma boa fístula se precisar. E cuidar e fazer as vacinas, particularmente a vacina da hepatite B. Isso diminui barbaramente os problemas nos pacientes futuros. É chamado patrimônio vascular, doutor Poli, né? Patrimônio vascular. Perfeito, muito interessante. Suzana, por favor, pode passar, nós temos tempo para mais um caso. Tá? Bom, uma paciente do gênero feminino, 24 anos, branca, professora. Ela tem infecções urinárias de repetição há 1 ano. Olha, acho que isso é um assunto bem importante para o generalista, certamente todos eles já passaram por essa situação, né? O paciente refere que nos 3 últimos exames semestrais realizados em seu trabalho foi detectada alteração, ela escreve como alteração na urina, compatível com infecção urinária. Foi tratada, foi ciprofloxacina por 7 dias. Fato semelhante ocorreu outras 2 vezes, encaminhada, então,
depois dessa situação, para uma investigação. Ela nega sintomas urinários prévios, atuais ou queixas em outros sistemas, sem comorbidades prévias, nega gestações, o pai e mãe hipertensos, diagnosticados aos 45 e 52 anos, respectivamente. Ela usa DIU também, né? Sem história de doença renal na família. Nega tabagismo, etilismo, drogas ilícitas, e tem uma vida sexual. Medicamento em uso contínuo também nega, não tem uso de medicamento. Próximo, por favor. Pode passar, Suzana. Bom, ela está em geral, corada, hidratada, anictérica, bilateral, também não tem nada no respiratório, nada no cardiovascular, a PA dela é de 116/62, ela está com 80 de frequência, o abdômen dela é plano, é normotenso, os índices hidroários estão presentes, normais, não tem dor à palpação, não tem visceromegalias. Aqui provavelmente foi visto alguma outra percussão, alguma coisa, não parece ter nada alto, né? Pelo menos pelo exame, nada que insinue, né? Membros sem edema, sem sinais de TVP, pulso presente. Bom, aí vamos então aos exames dela de urina, né? Nós temos aqui um pH em abril de 2022, outubro e depois abril de 2023. Então, no último ano, ela tem 3 exames. O pH, 5,5 em abril de 2022, 6, 5,5. A densidade urinária semelhante, 1015, 1020, 1010. Hemácias. Ela tem mais de 100 hemácias em abril de 2022. Outubro de 2022, 65. Abril de 2023, mais de 100 hemácias. Leucócitos. Ela tem 2, 3 e 2, né? Aqui está o valor de referência. Proteínas. Ela tem 2 cruzes de proteínas que se mantêm nos exames de urina dela, com 2 cruzes, em 4. E o nitrito dela veio sempre negativo. E não foi solicitada uma urocultura em nenhuma dessas ocasiões, em que ela fez lá o tratamento com cipro repetidamente, e parece que durou até uma semana, segundo o relato dela, né? Próximo, por favor. Muito bom. Então, eu queria começar com o Dr. Carlos Poli, que ele comentasse o caso e se alguns diagnósticos diferenciais para essa moça. Por favor. De novo, esse é um caso que chega para a gente com uma frequência monstruosa, e é maravilhoso discutir isso, e é uma oportunidade grande. Eu vou, e até vou dizer que talvez a coisa mais acertada nesse caso foi não ter solicitado urocultura até o momento. Vai precisar depois na cultura, tá? Deixa eu tentar me justificar aqui. Primeiro, é uma jovem assintomática. Mesmo que se suspeitava-se de infecção urinária, o máximo que ela teria seria bacteriúria assintomática, ou seja, não deveria ter sido pedido urocultura para o diagnóstico de infecção urinária, e o pessoal usa, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama o exame 1, sei lá, a gente chama de EQU, tá? E o pessoal vê o EQU e diz assim, é um EQU infeccioso. Não existe EQU infeccioso, tá? Então, assim, pode ter leucocitúria, pode que ela não tem, pode ter nitritos positivos que ela não tem. Então, o exame de urina dela também não aponta para infecção urinária, tá? Então, infecção urinária não seria a minha hipótese, inclusive no diagnóstico diferencial, porque ela estava assintomática e foi tratada sem necessidade. E se tivesse bacteriúria assintomática, ela não deveria ser tratada, exceto se ficasse grávida e fosse fazer um procedimento tipo o que nós vamos provavelmente indicar para ela, tá? Então, isso é muito importante. Não se faz diagnóstico de infecção urinária pelo EQU. Até, apesar de eu discordar, até tem evidência baseada em sintomas, mas não unicamente em relação ao EQU, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E uma paciente absolutamente
assintomática. Aí nós temos ali o EQU que nos conta uma história muito interessante, tá? Que é o fato da paciente ter hematúria. Então, do ponto de vista sindrômico, que diagnóstico a gente apontaria? A gente apontaria para alterações do sedimento urinário. Exatamente assim que a gente pode chamar, na síndrome, alterações do sedimento urinário. E de que natureza dessas alterações? A natureza delas é que nós temos hematúria, no caso, provavelmente seja macroscópica também, tá? Porque acima de 100 provavelmente se enxerga, pode não perceber, e ela tem também proteinúria, então ela tem alterações do sedimento urinário, né? Isso nós precisaríamos quantificar esta proteinúria para a gente poder avançar. Mas, assim, do ponto de vista, volta ali na pergunta só para ver se eu não estou me passando aqui, né? Os diagnósticos diferenciais. Para mim, do ponto de vista sindrômico, o diagnóstico seria alterações do sedimento urinário, não botaria infecção urinária nesse diagnóstico, apesar de que eventualmente vai entrar no diagnóstico diferencial, não está errado pensar nessa possibilidade, mas né, ela poderia eventualmente ter de forma sintomática. Então, a gente tem que pensar numa doença renal, e no caso, quando a gente vê proteína na urina e sangue na urina, a principal coisa que a gente pensa é alguma doença glomerular. Então, a gente tem que ter a possibilidade de algum problema no glomérulo. Pode ser fora do glomérulo, mas isso aponta para uma investigação, que ali eu vejo que é outra pergunta, do diagnóstico diferencial dela. E aí, sim, quando for fazer o resto da investigação, ela precisa, sim, de uma urocultura para ver se realmente é negativa, se pode fazer o que precisa ser feito. Ok. Précio, então, com o que o doutor Poli colocou, qual seria a sua principal suspeita diagnóstica para ela e qual seria a sua justificativa para isso? Perfeito. Eu queria, na verdade, só complementar uma coisa que o professor Poli falou, é que muitas vezes as pessoas têm aquela ideia que, de certa forma, é errada, de que para eu pensar em glomerulopatia, eu tenho que ter explícito na minha urina um cilindro hemático, eu tenho que ter um dismorfismo eritrocitário positivo na urina, tá? E isso não é verdade, tá? A gente tem que lembrar que esses dois tipos de exame, tanto a avaliação de cilindro quanto o dismorfismo, é um exame operador dependente. A pessoa vai pegar uma amostra de urina, sentar no microscópio e olhar. Isso vai depender de expertise desse paciente, se na centrifugação de urina ele pegou uma porção que tinha mais ou menos, por exemplo, hemácia dismórfica. Então, se você tem uma suspeita clínica que esse paciente tem uma glomerulopatia e às vezes não vem na urina, quem nunca, né, de nós nefrologistas já viu isso, então assim, isso não invalida a sua suspeita clínica, tá? Então eu acho que como suspeita diagnóstica principal seria e sim uma doença glomerular, uma glomerulopatia, e ela sendo jovem, na verdade, a gente só tem urina, né? A gente não sabe se essa menina tem uma função renal normal. Ela vem aí há pelo menos um ano com alterações de estrutura de funcionamento renal na nossa cara e sem um tratamento, nenhum diagnóstico específico, né? Então, sei lá quanto que ela já não perdeu disso. Se você for pensar que é uma paciente jovem, mulher, em época de vida sexual ativa, por exemplo, pensando em epidemiologia, lúpus seria uma ótima causa para ela, né? Lembrando que eu não tenho, por exemplo, hemograma, não sei se essa paciente é anêmica, não sei se ela tem linfopenia, não sei se ela tem nada, né? Então, eu acho que é a principal suspeita diagnóstica a glomerulopatia, e dentre as glomerulopatias, diagnósticos diferenciais possíveis, por exemplo, lúpus e nefropatia por IgA, que seriam bem frequentes nessa idade. Perfeito. Viviane, bom, aqui o Précio fez a hipótese diagnóstica dele, né? Me parece que aqui trata-se de uma hematúria assintomática, microscópica, não sei se microscópica, acho que é microscópica, né? E aí surge a pergunta, como é que a gente investiga isso?
A gente necessariamente tem que biopsiar o rim da pessoa ou não? Como é que a gente faz essa investigação, Viviane? Então, Fernando, acho que a gente falando aqui, né, em termos do que seria a conduta para o médico generalista, né, sem dúvida nenhuma, esse paciente precisa ter uma investigação melhor, né, como o Presso comentou, a gente não tem nesse momento mais nenhum exame a não ser um parcial de urina, né, e o parcial de urina sendo sugestivo de uma glomerulopatia, sem dúvida a gente precisa avaliar proteinúria de 24 horas, né? Então, a gente sempre fala, né, para os nossos alunos, se a gente vier com parcial de urina alterado, a gente pelo menos repete. Ela já tem 3 que confirmam praticamente a mesma alteração, né? Então, isso realmente tem que ser investigado com outros exames, né? Como o Poli sugeriu, fazer o diagnóstico diferencial excluindo infecção urinária, então acho que uma urocultura é realmente bastante importante. Proteinúria de 24 horas, apesar do dismorfismo eritrocitário não ser tão fidedigno, faz parte da investigação, né? A gente pedir uma amostra de pesquisa, uma pesquisa de hemácias dismórficas na urina simples dessa paciente. Acho que é importante. Então, tudo isso, na verdade, o médico generalista ele pode fazer para adiantar o trabalho do nefrologista, porque essa paciente confirmando uma proteinúria, confirmando a hematúria, né, não tendo uma infecção urinária na urocultura, provavelmente ela vai ter que ser encaminhada para o nefrologista, certo? Então, outra coisa que o médico generalista pode fazer para adiantar essa investigação é pedir um ultrassom de rins e vias urinárias, sem dúvida nenhuma creatinina, outros exames como o próprio hemograma, para a gente avaliar, né, esses diagnósticos diferenciais. E aí, a conduta do ponto de vista do nefrologista vai ser realmente estar avaliando esses exames e tentando detectar melhor quais seriam os marcadores de doenças autoimunes que essa paciente poderia ter positivos, né? Então, a gente precisa fazer toda uma investigação de doenças autoimunes para conseguir fazer o diagnóstico, mas eu te diria assim que, num caso como esse, se eu realmente vier com uma proteinúria importante, independente dessa menina ter alteração da creatinina, da taxa de filtração glomerular, provavelmente essa paciente vai para uma biópsia. Porque são poucas as glomerulopatias que a gente não biopsia, né? A gente não biopsia as glomerulopatias que são, por exemplo, glomerulopatia pós-estreptocócica, né? Que essa paciente teria na história dela infecção de orofaringe ou piodermite, recente, né, num tempo, em termos de epidemiologia, que seria compatível com o desenvolvimento da proteinúria e hematúria, e ela é autolimitada. Então, pouco provável que ao longo de um ano ela persistisse com proteinúria, com hematúria, né, se fosse secundária uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, acho que sim, né, essa paciente provavelmente vai para a biópsia, mas isso já é realmente uma conduta mais do especialista, né, Fernanda? A gente falando para o médico generalista, né, se os colegas quiserem acrescentar algo, mas eu veria como importante realmente uma investigação melhor do ponto de vista laboratorial, uma avaliação da estrutura dos rins, até para você fazer o diagnóstico diferencial dessa hematúria, se não é um cálculo renal, se não é, né, por que está sangrando, se é realmente glomerular, a pesquisa do dismorfismo eritrocitário na urina, né? Então, acho que seria a proteinúria de 24 horas, são questões que nos elucidam melhor exames complementares que elucidam melhor esse quadro, né? Se alguém quiser complementar, por favor, pessoal. Eu vou perguntar para a Ângela, suponha que essa paciente não fecha critério para lúpus, ela não fecha critério para lúpus, a creatinina dela é normal, mas o médico generalista está diante de uma proteinúria e de uma hematúria. Sim. Uhum. Aí o que ele faz? Ele tem que encaminhar o nefrologista ou ele observa? O que ele faz? Como os colegas disseram, né? A gente está diante de glomerulopatia, hematúria, proteinúria persistente. Né? Há quase 2 anos que ela vem com esse quadro completamente assintomática, não tem artralgia, não tem nenhum fator que possa nos indicar uma doença sistêmica que pudesse estar cometendo. Parece ser uma glomerulopatia primária. Ela está completamente assintomática, ela não tem nenhum outro fator de comorbidade sistêmica, rígida, jovem, né, 20 e poucos anos, é uma glomerulopatia, é uma hematúria para poder uma GA, porque é uma paciente jovem, que acomete entre os 20 e 30 anos, é branca, né, que é mais acontece brancos e negros,
muito pouco, que é raro no negro. Então, eu pensava realmente já que curso assim, assintomático, é uma doença que tem um curso muito, assim, 10% dos casos vai evoluir para uma doença progressiva. Então, eu acho que o generalista tem que pensar, assim, que em se tratando de doença de uma síndrome glomerular, com hematúria persistente, com proteinúria, ele vai ser encaminhado para ele pode ampliar, né, a investigação, como a Viviane falou, com o kit, né, de glomerulopatia que a gente tem, que são todas aquelas sorologia virais. Isso pode ser adiantado, lógico, depois de, obviamente, avaliar a função renal. Tem que ser e tentar fazer um diagnóstico objetivo para estabelecer uma terapêutica objetiva. Essa paciente pode progredir, ela, por enquanto, a gente não sabe a função renal, mas pode progredir para uma disfunção renal progressiva, e ela vai ter que ser, obviamente, quanto mais precoce o diagnóstico, mais a gente pode objetivar o tratamento efetivo do imunossupressor, que seja um corticoide, já que eu acho que ela tem a polícia que é a mais frequente no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro, né? Perfeito, muito obrigado, Ângela. Alguém quer fazer alguma complementação desse caso? Ok. Nós estamos com o tempo estourado, 9h12, então eu vou pedir para a gente fazer o quarto caso com mais assertividade aqui, para a gente cumprir o nosso horário, tá bom? Suzana, por favor. Vamos lá? Então, gênero feminino, 29 anos, casada. Ela retorna para reavaliação após uma consulta ginecológica de rotina. Nega quaisquer queixas, assintomática, ígida, pais e irmãos ígidos, sem uso de medicação. O exame físico dela é normal. Bom, nos exames, ela tem uma creatinina de 0,7, uma taxa de filtração de 120, um HB de 13, um leucócito de e na urina um pH de 6, hemácias de 2, leucócitos 3, proteínas negativas, e na urocultura veio, eu não sei exatamente por que pediram urocultura, mas veio lá uma Escherichia coli, 10 quinta unidades formadoras de colônia por ml. Uma urocultura com crescimento do mesmo germe que um exame anterior, e ela diz não ter usado nenhum antimicrobiano. Próximo, por favor. Muito bom. Então, Viviane, pode comentar, por favor, e falar qual é o diagnóstico. Depois o doutor Carlos vai falar das investigações que devemos solicitar, se é que devemos. Doutora Ângela, do tratamento, e o Précio fecha com os exames que devemos realizar no acompanhamento. Por favor, Viviane. Certo. Então, na verdade, né, ela tem, pelo exame de urina, uma infecção urinária, né? Ela tem uma urocultura positiva com Escherichia coli, ela tem uma infecção urinária. Não fala ali no quadro, na história, né, se ela tinha sintoma ou não. Então, eu vou subentender que ela não tem sintoma, né? Tanto, né, que a gente também não tem muita certeza por que foi pedido a urocultura, né? E ela traz, né, na história, de que os outros exames anteriores, ela tinha o mesmo germe, né, na cultura. Então, ela vai ter uma bacteriúria, eu poderia dizer que ela tem uma bacteriúria sintomática, urocultura assintomática, urocultura positiva, mas, novamente, só teria indicação de tratamento se ela fosse gestante ou idoso, né? Então, meu diagnóstico seria esse. Não sei se os colegas querem comentar alguma coisa. Vamos cada um falar um pouquinho. Tá certo. Desculpa. Tá certo. Então, o generalista se deparou com essa situação aí. A urocultura não se sabe por quê, mas foi solicitada, está lá a urocultura, quinta unidade formadora de Escherichia coli, e está uma paciente assintomática. Pois é. Que investigações, se é que ele precisa, ele deve solicitar? Na verdade, a investigação, ela tem já o diagnóstico bacteriúria assintomática, tem 2 uroculturas, por definição, já tem esse diagnóstico. Nem deveria ter sido pedido, porque é assintomática. Então, não deve fazer. Deve fazer se ela engravidar, né? Ou se
for fazer um procedimento que envolva manipulação da via urinária. Fora isso, deixa ela quietinha. O que a gente pode é só aguardar esse exame, porque ela tem mais chance de desenvolver sintomas. E aí sim, aí a gente já sabe até o que vai dar caso tenha sintomas. Mas, de novo, assintomático a gente não deve pedir, mesmo em criança, a gente não deve pedir urocultura. Perfeito. Ângela, complementa depois do preço. Então, é inquestionável, né, que bactéria assintomática não se trata, você termina só selecionando a bactéria, deixando mais resistência, e quando você precisar, não tem. Mas essa paciente, ela tem uma ardência para urinar 2 dias, né, ela tem uma disúria, polaciúria há 2 dias, então parece que ela agora mereceria um tratamento, e nem se tratando de um tratamento... Desculpa, ela tinha sintomas? Olha lá, ardência para urinar 2 dias. Volta, por favor. Volta para a gente. Ardência para urinar 2 dias. Eu tinha entendido que estava sintomática, que só estava voltando. Nega queixas. Ardência para urinar... É no segmento, vai ser depois no próximo slide. Não. É depois, a gente não falou isso. Porque... Não, então, não, se tivesse sintoma, tudo que eu falei estava errado. Exato, ela tem... Assintomática. Então, se ela fosse tratar, a gente trataria com antibiótico com o menor espectro possível, por menor tempo possível. A gente utiliza numa cistite pouco sintomática uma fosfomicina, ou hidrofurotaína, um tempo de 5 a 7 dias, vai controlar e vai ter uma boa resposta normalmente. Assintomática, bacteriúria, nem pensa, né? É só acompanhamento, só no caso de uma intervenção ou no caso de uma grávida por risco de abortamento, parto prematuro. Mas, assim, no caso sintomático, no caso de um tratamento mais curto, com o menor espectro possível do antibiótico. Ok. Doutor Précio, pode na verdade, passar. Isso, é só, eu acho que talvez acaba que depois das perguntas, essa paciente pode passar para o último slide, 4, ela retorna, então, para 2 dias depois, pode passar, depois desse slide também. Pode passar, Suzana. Então, só um minutinho, Précio. Então, é isso que eu estava vendo da ardência. Só para deixar claro, para não confundir as pessoas. Então, até aqui é tudo que o doutor Carlos falou, a doutora Viviane falou, correto? Aí exatamente. Passa, por favor, Suzana, passa, por favor. Não. Anterior. Antes, é o anterior. O anterior. Mais um. Tem uma coisa no meio. Ok, então só para deixar claro, aí como o doutor Carlos falou, está lá guardado o exame dela, está guardado. Não tinha feito nada, foi para casa, aí ela volta depois de 2 semanas, aí sim, se queixando de disúria, polaciúria, aí é o que a doutora Ângela falou, agora sim é preciso o tratamento, agora o Précio vai finalizar. Perfeito. Na verdade, eu acho que, pelo que o senhor disse, é o último caso que a gente vai discutir pelo tempo também, né? Mas fala um pouquinho do tratamento. Como tratar uma infecção de trato urinário hoje, numa mulher em idade fértil? Por favor. Perfeito. A primeira coisa, na verdade, é que os guidelines, na verdade, eles dizem que se uma paciente com vida sexual ativa que não tem infecção de via urinária de repetição, você pode tratá-la, na verdade, só com sintomas, né? Se ela tem sintomas que são compatíveis. Então, você não precisa solicitar urina 1, você não precisa solicitar cultura nem nada, né? Desde que não seja infecção urinária de repetição. As 3 principais opções atuais seriam, então, a nitrofurantoína, a fosfomicina e o Bactrim, tá? E o tratamento é um tratamento por tempo curto, 3, no máximo 5 dias, a depender de qual antibiótico você vai escolher aí. O Monuril, né, que seria a fosfomicina, inclusive, você pode tratar em dose única, que é um sachê dissolvível aí em líquidos, né? Então, o tratamento para infecção de trato urinário da comunidade que não seja de repetição é você está autorizado a não solicitar nenhum exame de investigação clínica para essa tá? Agora, caso essa paciente ela comece a ter infecções de repetição, que seria aí pelo menos 2 em 6 meses, ou 3 em 1 ano, ou essa paciente ela tem alguma outra alteração já conhecida de
anatomia de trato urinário, essa paciente precisaria, então, de cultura e investigação de possíveis causas associadas à doença. Perfeito. Précio, a gente tem um nível alto de resistência da Escherichia coli ao Bactrim atualmente? Como é que está isso? Sim, na verdade a gente vê uma transição epidemiológica em relação a isso, né? O que a gente vê atualmente é como o ciprofloxacino sempre ficou como o coringa, né, para qualquer tipo de infecção urinária. O que a gente tem presenciado hoje em dia é um aumento de resistência de E. coli, a ciprofloxacino e outras quinolonas, e um retorno a uma sensibilidade melhor ao Bactrim, justamente pelo desuso com relação a isso, tá? Só que se você for pensar, Fernando, em questão de posologia e de comodidade, assim, a minha primeira opção é sempre Monuril, sabe? É um envelopinho, dissolveu na água, tomou, acabou, e segue, sabe? E além disso, é um antibiótico que ele não é muito utilizado em ambiente intra-hospitalar, para outras condições, né? Que às vezes Bactrim você vai usar ali para infecção de pele, uma profilaxia em paciente transplantado, enfim. Então, a possibilidade de resistência ao Monuril, ela é muito menos frequente do que esses outros antibióticos que têm outros usos que não infecção urinária. Perfeito, muito bom. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não, e o Monuril pode ser até como profilaxia, né? A cada 10 dias, nos casos de ITU repetição, você pode utilizar a cada 10 dias, que ele tem um nível terapêutico até 10 dias. Então, é muito confortável realmente a posologia, tanto para tratamento como para profilaxia. Perfeito. Eu queria fazer um outro comentário, doutor. Na verdade, não é nem em relação a esse caso em específico, mas acho que assim, foi muito importante citar todas essas questões de quais seriam as indicações de encaminhamento para o nefrologista, né? E eu queria só lembrar algumas outras condições que, independente da taxa de filtração glomerular desse paciente, mas é um paciente que tem litíase renal de repetição, se é um paciente com infecção urinária de repetição, se é um paciente que tem um distúrbio hidroeletrolítico ou ácido básico que você não consegue justificar por dieta inadequada ou por uso de medicações, se é um paciente que tem hipertensão resistente ou refratária, ou se é um paciente que tem alterações urinárias, mesmo que assintomáticas, uma hematura que seja macromicroscópica e com proteinúria ou não, que possa sugerir glomerulopatia, independente da taxa de filtração, esse paciente precisa ser encaminhado para o nefrologista, porque a gente sempre brinca, né, falando que tem rim, né? Então, quanto mais rápido esse paciente chega para a gente, mais rápido a gente consegue diagnosticar e tratar de forma adequada e talvez retardar ou impedir mesmo a progressão para doença renal crônica e necessidade de diálise. Tá? Muito bom. Bom, eu queria agradecer a todos vocês. Todas as vezes que a gente faz esse webinar aqui, é extremamente enriquecedor. Eu, como apresentador, aprendo muito, muito com todas as especialidades. Aprendi muito com vocês hoje. Quero agradecer à Sociedade Brasileira de Nefrologia por ter enviado esses 3 grandes profissionais hoje. Quero agradecer também à Associação Médica de Pernambuco por ter enviado a Ângela para colaborar conosco. Com certeza que nossos alunos gostaram muito. Você sabe que lá na Unifesp, que é minha casa, a nefrologia ela é muito, muito, muito forte, muito privilegiada. Talvez a clínica mais almejada pelo 2 de clínica médica é a nefrologia, né, com o Hospital do Rim, professor Medina, etc. Então, a gente tem um carinho especial com a nefrologia. Eu queria agradecer profundamente ao Dr. Carlos, doutora Ângela, doutor Viviane, doutor Précio, e certamente vou convidar vocês outras vezes para participar aqui conosco. Certamente a nefrologia vai estar em outros webinários aqui. Tá? Muito obrigado a todos. E queria para os nossos alunos que vocês tiveram muito grande hoje de acompanhar esses 4 profissionais aqui nesse webinar e vocês possam com o pessoal da radiologia. Muito obrigado a todos vocês, viu? Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Um abraço, um prazer, viu? Boa noite. Boa noite.
Até mais.